Muitos lajadenses construíram um pedacinho de suas vidas em cima dos nossos projetos. E é com este compromisso que convidamos você a conhecer nossa equipe e escrever sua história junto com a nossa. Imobiliária Antares, há 33 anos realizando seus sonhos. As informações atuais da sua cidade, região e país associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726-3839. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Estamos voltando para o bloco final do nosso Memória do Esporte de hoje com o Vandoir Pina, o Vandeco. Grande Vandeco. Vandeco, passagem pelo Lajadense especificamente. Tu falou uma coisa importante agora, morou 3 anos? Eu morei 3 anos na concentração. Na concentração do Lajadense. Eu vim de Dom Pedrito com 21 anos e quando passei nos testes, desde a época que eu cheguei para fazer os testes, eu fiquei uma semana no Hotel Dali, que até hoje eu tenho uma amizade muito grande com a dona Laura, que cuidou de mim e do outro menino que chegamos aí muito bem. E depois, quando abriu uma vaga na concentração do Lajadense, eu vim para ali. E ali embaixo da arquibancada eu morei 3 anos. 3 anos não é 3 dias, nem 3 semanas, nem 3 meses. São 3 anos. Só saía dali nas férias para ir para Dom Pedrito. 36 meses. Não é brincadeira, né, Vandeco? 3 anos cuidado pela tia Beli. Coisa e o Lauri Dulis, que é um grande amigo meu também. É bom recordar essas coisas aí. Eu sempre digo, as pessoas de bem recordam essas coisas, né? Porque não é porque se cresceu na vida e coisa que esquece. Aquilo lá é uma coisa que eu acho que fica, né? A pessoa não esquece jamais, né? É que assim, ó, eu já venho de uma cidade, de uma região que a gente se respeita muito as pessoas mais velhas. Eu sou do tempo da bênção mãe, bênção pai. E até hoje, quando eu vou a Dom Pedrito, eu procuro meus tios com muito carinho, os conhecidos. E aqui eu recebi muito carinho. Foi uma cidade que me acolheu sempre, desde o começo, com muito carinho. Eu tenho pessoas que não eram nada minhas, se tornaram irmãs, pais de criação, que a gente sempre foi muito bem cuidado aqui. E a gente vê que meninos que vêm de fora acabam criando raízes aqui. Muitos meninos que vinham do interior para cá criavam raiz, moravam comigo na concentração e hoje estão aí, pais de famílias, tudo radicalizado aqui. Eu estou dizendo, muita gente se radicou aqui em Lajeado, em Estrela, jogadores de futebol, que é a área que a gente mais atua, né? Por quê? Porque aqui o povo é hospitaleiro, é querido também. Por exemplo, você vem lá de uma região, eu joguei no Guarani de Bagé, eu sei que eu frequentava a casa dos jogadores que eram da casa lá, eram dali da aldeia, como se diz, e a gente recebia um carinho especial daquele povo lá. É uma cultura, né? É uma cultura. E a nossa cultura, embora seja aqui pelos germânicos, pelos italianos que vieram para cá, também é um povo muito querido que recebe bem as pessoas, né? É um povo então, isso aí é saudável. É um detalhe assim que chama a atenção que a gente faz, né? A gente que vive no ramo do esporte, que é um segmento da sociedade. E o Vandeco também se radicou aqui, constituiu a sua família aqui. Tem 2 meninos. Vandeco, primeiro vamos falar dos teus melhores momentos aí do Lajadense. Tu falou uma coisa há pouco, que o time caiu porque perdeu 6 pontos, jogador com problema lá com o Renato Teixeira, o Carão, e que esse time era muito bom e que o outro conseguiu o título. Como é que tu analisa o Lajadense, o Vandeco no Lajadense?
Eu analiso o Lajadense, sempre foi para mim, por muito tempo foi a minha casa, por 3 anos. A partir do momento que eu saí dali, ele se tornou também a minha segunda casa. Então o Lajadense para mim é a minha história de vida, porque eu cheguei com 21 anos, nós estávamos se preparando, a partir do momento que eu passei no teste, desde os primeiros treinos eu fui titular do Lajadense. Então, como eu não tinha muitos problemas de lesão, e nunca tive problemas de lesão e também de cartões, eu nunca tive muitos problemas, então teve um ano que o gauchão foi o mais longo de todos os tempos, teve 44 partidas, eu joguei 43, então eu joguei muitas partidas pelo Lajadense. 91 foi a melhor campanha de todos os tempos, aonde houve um trabalho que depois nunca mais foi feito. Existia um treinador que se chamava Gilberto Machado, que também era lá da fronteira, aonde ele tinha prazer de trabalhar com a meninada da região. Aonde ele trouxe eu com 21 anos, mas eu era um dos mais velhos. Nós tinha meninos aí subindo do Júnior, Everton, Gelson, Paulão, Evandro, nós tinha de estrela o Ivan, nós tinha o Celso, o Ror de estrela. O goleiro. Com esses jogadores jovens, ele pegou 3 experientes para uma espinha dorsal, que era o Celso no gol, o Fernando, o Celso e o Amauri, que era o zagueiro, o Fernando, que era de São Borja, um volante, e o Silvio Hickman, que era o nosso centroavante. O resto era a meninada, era Silvio. Eu, o Enio, o Gelson, o Evandro, o Paulão. Então, assim, o Silvio ex-Inter na época, né? Ex-Inter, exatamente. A Mauri, ex-Inter. Também. O Celso tinha vindo das categorias de base do Inter. Então, assim, ó... Isso, Corujinha. O Fernando também tinha passagem pelo Inter. Então, todos com experiência em time grande. Aonde deu suporte para a meninada que estava começando. O que é o ideal, né? Que é o ideal, eu acho que... A gente se lembrar hoje, por exemplo, o Internacional de hoje lançou os meninos ali na obrigada. Não é que eles queriam lançar os meninos. E não dá. 4, 5 meninos não dá. Um ou outro escapa da... Com certeza. Mas se dá uma derrocada lá, os meninos são os primeiros a sentir, né? É que deu certo em 91, porque nós não fomos direto para o gauchão. A gente tinha a vaga assegurada do gauchão, mas tinha a Copa Alceu Colares, que era o primeiro semestre. Era um preparativo para o gauchão. E isso o seu Machado soube usar muito bem. Eu tenho o prazer de falar do seu Machado, porque ele foi como um pai para mim, porque ele tinha o prazer de trabalhar com a meninada. Para você ter uma ideia, nos nossos treinos, era às 4 horas do treino, às 3 horas ele marcava só com a meninada, para trabalhar fundamentos. Eu vim lá de Dom Pedrito, eu era um peladeiro, eu não sabia nem me posicionar. Naquela época, as categorias de base no interior não tinha praticamente, né? Um ou outro clube que tinha uma estrutura, mais ou menos, que já tinha categoria de base, juvenil, junior e coisa, mas a maioria dos jogadores era igual o Damião hoje. Com certeza. Que veio do amador para o internacional, a maioria era assim, né? Com certeza, e aí eu não tinha fundamento nenhum, porque eu não tinha passado por juvenil, por júnior, eu vim cru, com muita vontade para vencer. E ele soube usar isso aí muito bem. Então, quando ele fazia esse trabalho específico, ele me tirou muitos defeitos que eu tinha, né? Porque eu era realmente um peladeiro. Mas aí, no decorrer no decorrer dessa copinha, a gente também foi aperfeiçoando. Não ganhamos nada, não se classificamos na copinha, mas valeu como experiência para que eles pudessem tirar alguns meninos dali para jogar em 91, que era o campeonato. E taticamente também obedecer posicionamentos, essa coisa, não sabiam nada. Não sabiam nada. Todo mundo queria pegar a bola e com certeza, até porque o próprio Júnior, que os meninos estavam saindo, como o Everton, Paulão, Gelson, Evandro, também não tinha todas essas condições técnicas e táticas. Então, eles foram realmente aprender ali no profissional. Eles treinavam um pouco também. Treinavam mas pouco. Era coletivo. Exatamente. Só e deu. Né? Os fundamentos, o pessoal nem falava essa palavra, fundamento. Fundamento era de obra só. É verdade. O Vandeco, tu sempre jogou de volante, segundo ou primeiro volante ali? Sempre joguei como segundo volante. Segundo. A minha camisa 8 era eterno. Sempre naquela época o segundo volante jogava com a 8. Então eu sempre joguei nessa função. Tu pegou ainda o 4-3-3 ou 4-4-2 já? Não, a gente... Tinha 4-3-3 também, né? Tinha 4-3-3. Nós jogamos das duas formas em 91, porque nós tínhamos o Marcelinho, que era de Cruz Alta, que ele era um ponteiro direito, né?
Então, quando ele jogava de ponta, o Gelson jogava de centroavante. E aí nós jogava com o Everton pela ponta esquerda. Então jogava eu, o Enio e o Ivan. O Everton já recuando um pouquinho mais, já fechando no meio. Já fazia um quarto homem naquela época. Então nós jogava 4-3-3, mas quando era com o Leco, que era o centroavante, nós jogava 4-4-2. Né? Então naquela época o seu Machado nos ensinou tudo isso. Né? Então hoje a gente vê jogando assim, lá em 91 a gente já jogava dessa forma. Às vezes nem se falava tanto. Eles inventaram 2 linhas de 4 agora, né? Agora é 2 linhas de 4, já tinha. Já tinha, antigamente já teve esse 4-3-3, botar 3 atacantes, coisa. E o bom que isso lá atrás deu certo, sabe? Deu certo. Nós fizemos em 91 a melhor campanha de todos os tempos, que até hoje não foi alcançada. Mas a gente torce que alcance, porque é sinal que a coisa dá certo. Quando chega num gauchão, que o Lajadense 91, até 91 não tinha nem se classificado entre os 8. Nós fomos jogar lá em Novo Hamburgo, que empatamos 1-1, onde nós classificamos entre os 8, que por sinal eu fiz o gol, que empatamos o jogo lá. Quando nós chegamos aqui no Trevo tinha carreata. Tinha carros que nós vemos no antigo laçador, do antigo laçador até o campo do Alveazul, nós vemos a pé, com charangue e torcida festejando. Porque nunca tinha chegado entre os 8. E aí depois a gente fez um trabalho como nunca tinha sido feito e chegamos entre os 4, que foi um feito histórico até hoje. Uma façanha, né? Uma façanha. Chegar entre os 4 com a estrutura que tinha. Com a estrutura que tinha. Respeitando Caxias, Juventude, coisa, né? Com certeza.